queria, em primeiro lugar, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, agradecer a participação de todas. Estou vendo aqui algumas carinhas, feliz de ver quem eu estou vendo e, e desejar, então, um bom dia de trabalho para a gente. Agradecer muito a Marina e a Kitty, que estão aqui para fazer a apresentação, atenderam o convite prontamente para apresentar o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência do Estado de São Paulo. É um trabalho que está sendo feito desde o ano passado, aliás, até mais, mas com um peso maior, né, neste ano, e está em consulta pública, então é muito importante que a gente tenha aqui esse pontapé inicial para incentivar que todos participem, né, dessa consulta pública. Queria passar a palavra para o nosso coordenador, o Sérgio, que nos deu a honra de estar aqui presente hoje, que maravilha, e daí a gente já dá um start, né, Sérgio? Dar bom dia e dizer que estou aqui muito feliz com esse encontro, porque realmente é muito importante a gente fazer as integrações das ações estaduais, ações municipais com os planos nacionais. E o papel do fórum é exatamente fazer essa liga, né? Discutir como é que a gente faz essa integração, como é que a gente junta todos os setores e níveis de governo nessa discussão. E acho que São Paulo pode ser um bom exemplo, né, desse trabalho. Então, eu queria cumprimentar vocês. Estou ansioso para ver a apresentação. Não vou poder ficar até o final, porque tem outra reunião em seguida. Enfim, eu estou tentando participar um pouquinho de cada uma das reuniões, mas eu venho acompanhando e estou muito feliz em ver o desdobramento, né, Jussara, dessa Câmara, que tem realmente sido muito, muito ativa. Então, passo a você, a Kitty e a Marina, para que façam essa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Só para dar um informe para todos, nós estamos acompanhando o Plano Clima Adaptação, né? E nós participamos ativamente, até fizemos um documento, né, Sérgio, para contribuir com a Estratégia Nacional de Adaptação Climática, e agora nós estamos aguardando os planos setoriais, que são 16, né? Que está um pouco atrasado, mas a promessa é que sejam entregues ainda esse ano. Então, do ponto de vista nacional, é isso que está acontecendo. E também foi lançada a iniciativa Adapta Cidades dentro do programa dos Cidades Verdes Resilientes, né? Nós também participamos ativamente das oficinas de construção e agora estamos aguardando que saia uma portaria do governo nacional instituindo essa iniciativa e fazendo as amarrações devidas. Já teve algumas oficinas, então agora é isso que nós estamos aguardando. Para a Kitty e para a Marina, não vai dar para apresentar todo mundo, senão a gente acaba o tempo só com as apresentações, mas eu queria que vocês soubessem que aqui a gente tem representantes da academia, nós temos vários representantes de entidades antirracistas, da sociedade civil e de governos subnacionais, tanto municípios quanto de outros estados, da ABEMA, da ANAMA, né? Então, e vários da academia, enfim, já falei todos, né? E acho que assim a gente vai começando, o pessoal vai chegando. Nós estamos agora com 29 pessoas participando, né? E aí a gente vai vendo quem vai chegando. Então, eu queria passar a palavra para a Marina, que é a coordenadora da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Marina, com você. Obrigada, Ju. Bom dia a todos e todas. É um prazer a gente estar aqui apresentando o plano para vocês, abrindo esse espaço de troca para conversas, para a gente poder construir um plano factível e aderente à realidade. Desculpa. Sem mais delongas, eu já vou compartilhar minha tela aqui, para a gente já começar a apresentar, mas queria só agradecer o tempo e a presença de vocês e o espaço que vocês estão proporcionando para a gente. Deixa eu ver. E vocês estão vendo o quê? Meu WhatsApp, né? Não. Vamos vendo a tela. A tela. Tá certinho. Deixa eu ver, eu quero trazer vocês de volta aqui, ficar vendo a carinha de vocês. E aqui também é
Eu acho que é a primeira vez que eu apresento o plano para os dois dos nossos consultores presentes aqui. Eu vou ficar na hora da metodologia, eu vou me segurar um pouco, porque eu vou frantaria para não falar nenhuma besteira. E o Pedro também já queria agradecer a presença deles aqui, todo o apoio que a gente teve ao longo do trabalho. Ô, Marina, dá licença só um pouquinho, Uhum. que eu não anunciei, né? Falei rapidamente, mas não estava gravando. A Sueli, que é a nossa vice-coordenação aqui hoje, está numa reunião também do Observatório do Clima, e o Pedro Torres, que é o nosso vice-coordenador, está aqui na reunião, também é o consultor do projeto, então ele vai estar mais atento, obviamente, às sugestões que tiverem aí. Se você quiser falar alguma coisa, Pedro, está aberto. Eu vou ficar mais a paisana, Jussara, para ouvir comentários, críticas e sugestões aí, para a gente poder seguir o trabalho. Está correto. Obrigada, Marina. Desculpa o Imagina. Então, aqui é a estrutura da apresentação, né? Essa apresentação a gente tem feito em alguns espaços. Então, a ideia é que a gente mostre a concepção do PEARC, né? Do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, suas premissas, suas diretrizes, o processo de elaboração e os produtos, que são as ações e subações que estão sendo propostas, como que está sendo organizado o processo de consulta pública e também a gente abrir um espaço para a gente ter debate e esclarecimento de algumas dúvidas que possam surgir. A gente gosta sempre de começar essa apresentação contextualizando aonde o PEARC está inserido aqui dentro do Estado de São Paulo. Desde lá da adesão do Estado de São Paulo às campanhas Race to Zero, né, para a gente zerar as emissões, e Race to Resilience, para a gente melhorar a nossa capacidade de adaptação e resiliência, o Estado começou a se organizar, organizar seus planos, projetos, ações, políticas, e o que a gente tem chamado de estratégia climática do Estado de São Paulo, que é essa reunião de ações, de frentes de trabalho, de iniciativas, para a gente ter um Estado cada vez mais resiliente e adaptado aos efeitos das mudanças climáticas, com equidade e descarbonização da economia. Essa estratégia está ancorada lá em 2009 na Política Estadual de Mudanças Climáticas, e ela trabalha com essas duas frentes da agenda, tanto mitigação quanto adaptação. E para cada uma dessas frentes, a gente está desenvolvendo um plano estruturante, que vai orientar as ações, as iniciativas já existentes e identificar lacunas de atuação para que a gente possa ampliar também os esforços aqui do Estado para combater as mudanças climáticas. Então, para o lado da mitigação, a gente tem o PAC 2050, que foi elaborado aqui também com o apoio da GIZ e lançado no final de 2022, que organiza ali os eixos mais emissores, as ações, as metas, e para adaptação a gente tem agora o PEARC, esse Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, para fazer essa coordenação. A ideia é que esses planos eles não substituam as ações já existentes, mas que eles façam essa orientação e identifiquem essas lacunas de atuação. Além disso, a gente tem algumas estruturas de governança já previstas e estabelecidas para acompanhar essa estratégia climática. O Comitê Gestor da PENC, que é um comitê intersecretarial, são 8 secretarias, e a ideia é que elas se expandam para 10 secretarias agora, para fazer um acompanhamento, então, tanto da PENC quanto dos planos estruturantes, e também o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, tripartite, que está sendo instalado agora entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Além de outros espaços de governança que têm relação com alguns temas trabalhados aqui na estratégia climática, como o próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho Estadual de Política Energética e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aqui é o fluxo de elaboração do PEARC, então lá em 2021, com a adesão das campanhas da ONU, depois a gente, em parceria com a GIZ, e aqui a gente, então, foi definindo a metodologia de trabalho, então se escolheu trabalhar com a metodologia de elaboração de cadeias de impacto, que é uma metodologia usada em outros lugares também, para a gente, então, definir quais os eixos de trabalho, quais as frentes de trabalho que a gente ia fazer dentro dessas cadeias, e a gente fez um primeiro levantamento, o primeiro trabalho da elaboração das cadeias de impacto para 5 eixos. Depois desse trabalho feito, a gente refletiu sobre ele,
teve uma outra consultoria, analisou outros documentos que tinham sido lançados nacional e internacionalmente para tentar definir os subsídios, essas diretrizes, essas premissas do PEARC, atualizando os focos dos eixos definidos lá em 2022 e definindo o zoneamento ecológico e econômico como não a única, mas a principal base de dados para elaboração do PEARC. O ZE estadual, ele também foi lançado em 2022, ele trabalha com cinco diretrizes estratégicas que são parecidas, né? São bem aderentes às estratégias definidas, aos eixos definidos aqui no PEARC. Então, ele traz então, ficou mais fácil fazer essa definição dessa base de dados. O ZE estadual, ele traz diversos indicadores de diagnóstico, cenários, projeções climáticas, inclusive foram feitas em parceria com o INPE, que a doutora Show, que também está aqui, presente na reunião, e a recomendação de diretrizes estratégicas para a gente melhorar o desempenho socioeconômico e ambiental das zonas que foram identificadas no estado, além de uma plataforma, que é a Rede ZE, onde a gente consegue disponibilizar essas informações de forma agregada e individual e poder trabalhá-la com diferentes escalas, chegando num detalhe de uma quadrícula de 200 por 200. Então, em 2023, esse foi a nossa base de trabalho. A partir disso, a gente, em 2024, no começo de 2023, desse ano, a gente fez um seminário de justiça climática, chamando algumas entidades e especialistas no tema para ajudar a gente a entender de que forma a gente conseguiria incorporar a lente da justiça climática, tanto no processo de elaboração quanto de implementação do PEARC. E vocês vão ver como esse evento foi importante para a gente, subsidiou tanto o trabalho que em vários momentos a gente falou, isso daqui aconteceu por conta do evento, isso daqui foi definido dessa forma por causa do evento, isso daqui a gente ouviu e conseguiu incorporar dessa forma, a gente está pensando em incorporar isso dessa outra forma, é muito do que veio das discussões desse seminário de justiça climática. Aí, a partir disso, dessa diretriz, a gente revisitou o material lá de 2022, incorporando principalmente, atualizando essas cadeias com a lente da justiça climática e da infraestrutura também. Muitas vezes a gente faz essas apresentações e as pessoas perguntam, mas cadê o eixo cidades? Onde está o eixo das cidades? O eixo das cidades, ele está diluído nos eixos temáticos, mas ele aparece principalmente aqui quando a gente fala da infraestrutura, que a gente trata em especial das infraestruturas urbanas. E eu vou mostrar mais para frente para vocês quais infraestruturas a gente está falando. A partir desse trabalho, dessa atualização das cadeias de impacto, a gente então fez a proposição de ações e subações e passou para a validação do comitê gestor, né, que tem essa atribuição de acompanhar o plano. E agora a gente está nessa fase de consulta pública até o dia 20 de dezembro, e espera que esse lançamento seja no começo de 2025, para a gente dar início ao primeiro ciclo de implementação do PEARC. Quais são as principais premissas do plano, né? O plano, ele trabalha com a governança colaborativa, e acho que tem pouco da conversinha que já rolou aqui, né? Como a gente faz essa gestão multinível, né? A gente usa esse papel articulador e fomentador do Estado para fazer uma governança colaborativa e multinível. Então, o foco de atuação foi esse, principalmente nas ações de atribuição do Estado. A gente sabe que muitas ações vão ter que ser feitas no nível do município, mas aqui a gente focou como o Estado pode apoiar os municípios nesse processo. E a gente já tem algumas frentes de trabalho pensadas aqui de como fazer esse apoio. Além disso, o plano, ele é o reconhecimento da emergência climática. Então, a gente partiu dos subsídios dessa massa, desses subsídios de informações já existentes, então não só o ZE, mas também todo o conhecimento acumulado das pessoas que participaram dos grupos de trabalho, a parceria com o Biota Síntese, que é esse programa que a gente tem, em parceria com a FAPESP, para a gente poder juntar gestão pública e produção de conhecimento, como a produção de conhecimento acadêmico, científico apoia a elaboração de políticas públicas, entre outros. A gente também olha esse plano como um plano incremental, né, que a gente, a partir dos ciclos de implementação, a gente vai trabalhando, redefinindo ele, ampliando seu escopo de atuação, redefinindo rotas. A gente fala que é um plano cebola, e essa é a primeira camada dessa cebola, desse plano que a gente quer trabalhar, para rodar
para poder fazer essa análise dessa implementação e subsidiar os próximos ciclos de implementação. E também evitar a má adaptação. A ideia é que a gente se aproxime da realidade, que a gente use esses conhecimentos para que a gente evite propor coisas que pareçam ser adaptação, mas não são, ou que reforcem desigualdades que já existem, né? Pensando no eixo de justiça climática. Uma das nossas premissas é a promoção da justiça climática, e a gente tentar prever medidas incrementais e transformacionais, né? Fazer uma política pública de uma forma diferente do que a gente está acostumado a fazer. Ele é dividido, então, em 5 eixos temáticos. Então, zona costeira, segurança hídrica, segurança alimentar e nutricional, saúde única e biodiversidade. A gente sempre começa pela zona costeira, que não é um eixo temático, é um eixo, é uma região, mas quando a gente fala de mudanças climáticas, é uma região super sensível e que tem muitos efeitos que vão acontecer só ali. A gente quer trabalhar aqui as variáveis, os impactos tanto na zona costeira quanto no oceano. Então, pela característica da nossa zona costeira paulista, a gente tem um foco especial nos eventos extremos, nesse eixo. Na segurança hídrica, então, a gente quer estar avaliando os impactos, as ameaças climáticas sobre a disponibilidade hídrica, tanto em quantidade quanto em qualidade, pensando nos usos múltiplos. Na biodiversidade, então, as ameaças que podem comprometer os processos, funções e serviços ecossistêmicos e a conservação de espécies. Na saúde única, então, as ameaças sobre a saúde das pessoas, dos animais e dos ecossistemas, né, traz esse conceito de saúde única, e olhando principalmente para as áreas periurbanas, que são áreas de pressão, de ocupação, e a segurança alimentar e nutricional, para a gente olhar, então, as ameaças climáticas sobre a produção dos alimentos e a qualidade desses alimentos e a capacidade do cidadão de acessá-las. Então, aqui a gente não está olhando para o agronegócio, a gente está olhando para a agricultura familiar, para quem produz alimentos que compõem a cesta básica. Além disso, perpassando por todos esses eixos temáticos, a gente tem 2 eixos transversais estruturantes, né? O nosso transversal à justiça climática, que a gente definiu essas dimensões que serão trabalhadas a partir do evento de justiça climática. Então, a ideia é olhar para a questão de raça, gênero, idade, renda e grupos étnicos. Em cada um desses eixos temáticos, a correlação dessas dimensões da justiça climática e da infraestrutura, também como um eixo estruturante. Vou já trocar aqui, que aqui tem um textinho também que ajuda a pensar como essa relação. A gente começou olhando para as infraestruturas presentes aqui na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que são os eixos de energia, saneamento e logística. Eu falei tudo certo, saneamento, energia e logística. E depois do evento de justiça climática, a gente inseriu também as infraestruturas de saúde e de habitação. Então, se a justiça climática vai ajudar a gente a olhar as sensibilidades, a exposição e a definir quais ações e subações vão ser realizadas, o eixo de infraestrutura a gente quer avaliar qual é o impacto da ausência ou da presença de infraestruturas relacionadas com cada um daqueles eixos sob a lente da justiça climática. Então, assim, eu ter ou não uma infraestrutura de saneamento dentro do eixo de biodiversidade, esse é um aspecto positivo ou negativo e de que forma, né? Além disso, a gente usou alguns critérios para selecionar e para definir essas ações propostas no plano. Então, como um plano incremental, esse primeiro ciclo ele tem um plano, é um primeiro ciclo de 0 a 3 anos, esse primeiro ciclo, mas ele prevê um horizonte de atuação de 10 anos. Então, a gente tem mais 3 ciclos de atuação para essas propostas. Então, a atuação estadual, reconhecer as ações e iniciativas já em curso ou planejadas. Então, a gente está partindo já de um conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas, pensando lá na estratégia climática. Então, a gente olha o que já está sendo feito, ajusta essas ações já em curso ou planejadas e também prevê novos. Ações que possam contribuir, então, para a justiça climática e para a gente ter infraestruturas mais resilientes e menos impactantes e ações que sejam sinérgicas, né? Uma vez que a gente coloque recurso, energia numa ação, a gente resolva mais de um problema
é relacionado com ela. E aqui uma figura para exemplificar o que eu estou falando dos ciclos, né? Esses ciclos de aprimoramento, ampliação de escopo, implementação de novas ações que a gente prevê no PEARC. Como a gente trabalhou tudo isso? A gente se dividiu em 5 grupos de trabalho por eixo temático, que tinham as atribuições, então, de elaborar e atualizar as cadeias de impacto, de priorizar os problemas identificados e fazer um levantamento de ações e subações por eles. A gente envolveu mais de 80 técnicos nesse trabalho, entre técnicos estaduais e da academia, vinculados ali ao programa Biotassíntese. E aqui vocês conseguem ver, tipo, que a gente conseguiu trazer várias áreas de dentro da própria CEMIL para esse trabalho, além da CETESB, da Fundação Florestal, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e o pessoal do Biotassíntese. Essas 21 unidades foram só em 2024, a gente ainda não contabilizou os dos outros anos. E como foi o processo lógico desse trabalho, né? A gente chegou nessas propostas de ações. Então, a partir lá da metodologia das cadeias de impacto, a gente identificou as principais ameaças climáticas, e esse é um exemplo real aqui da zona costeira que a gente traz. Então, uma delas seria o aumento da temperatura do ar, e identificou a partir disso quais seriam os principais impactos causados por essa ameaça climática. Então, desses impactos seria a mudança no padrão de precipitação. A partir da identificação desses impactos, a gente então começou a identificar quais os problemas que eles causavam, os principais problemas que eram causados por esses impactos. Então, aqui um deles seria a degradação e perda de ecossistemas costeiros, marinhos, incluindo fragmentação, migração vertical e impacto na biodiversidade. Identificado e priorizado esses problemas, a gente então partiu para pensar em como solucioná-los pensando em ações. Então, aqui, as ações e subações. As ações são geralmente maiores, que agrupam uma série de subações, e as subações são detalhamentos dessa ação. Podem ser ações que vão acontecer de forma paralela, desenvolvidas por órgãos, por diferentes órgãos, ou podem ser etapas de uma mesma ação. Então, aqui, para esse problema identificado, uma das ações propostas é a recuperação e conservação de ecossistemas costeiros, de manguezais, áreas úmidas, restingas, dunas, praias e áreas de preservação permanente. E uma subação que detalha essa implementação é a identificação de áreas prioritárias para recuperação e conservação e execução de projetos de restauração. A ideia é que, depois desse processo de consulta pública, uma vez identificadas quais subações de fato vão ser iniciadas nesse primeiro ciclo do PEAR, a gente consiga detalhar em nível de projeto. Então, cada subação aqui pode virar um ou mais projetos de uma ou mais secretarias. Então, a gente imagina que aqui, nesse exemplo, dá para ter um projeto ligado à atuação da Fundação Florestal, em alguma unidade de conservação, mas também dá para ter algum outro projeto ligado, por exemplo, sei lá, Secretaria de Habitação, em algum projeto ligado a alguma coisa de habitação, de recuperação de alguma área em área de manguezal, então projetos paralelos para a gente chegar no mesmo objetivo. E aí sim a gente vai entrar no nível de selecionar os indicadores, de selecionar os responsáveis, as entidades parceiras, aonde esse projeto vai ser feito, qual área vai ser priorizada nesse segundo momento, com base nos indicadores e nas informações vindas dessa nossa base de dados, em especial do zoneamento. Para esse primeiro ciclo, que está em consulta pública, a gente chegou em 49 ações propostas, divididas nos eixos temáticos e mais 2 blocos, um de infraestrutura e um de ações gerais, e 216 subações detalhando como seria a implementação dessas 49 ações. A ideia, então, aqui é a gente mostrar para vocês quais são as 49 ações elencadas, para vocês terem uma ideia do que o plano pretende, das áreas que o plano pretende trabalhar. E nas subações, aí a gente convida depois, se vocês olharem esse material que está disponível e consultarem essas subações. Então, eu vou passar rapidinho, é bem rapidinho mesmo. Então, de ações gerais. A gente tem, então, aprimorar o planejamento e a implementação de políticas públicas, então a gente trazer essa lente climática da adaptação para a elaboração de políticas públicas, não só o PEARC.
Fortalecer programas de educação, monitoramento e alerta precoce de eventos extremos, mapeamentos de áreas críticas, planos de contingência e emergência. Então, aqui uma aproximação forte com a atuação da Defesa Civil, local e estadual. Promover a educação ambiental para ampliar a percepção da população quanto à importância dos eixos do PEARC frente aos impactos das mudanças climáticas. Promover a justiça climática. E aqui a gente está pensando em indicadores que ajudem a gente a monitorar como essa justiça climática está sendo incorporada nos projetos aqui ligados à PEARC. Aprimorar o processo de licenciamento ambiental no estado de São Paulo, incorporando a adaptação e a resiliência climática. Estabelecer programa de monitoramento e avaliação do PEARC. Então, quando a gente pensa naquela parte dos ciclos, a gente tem indicadores e um programa para monitorar isso vai ajudar a gente a trabalhar as outras camadas, os outros ciclos do plano. Promover a incorporação da análise de ameaças e projeções climáticas no planejamento e desenvolvimento urbano, incentivando a adoção de medidas de adaptação e resiliência na gestão territorial e na promoção da justiça climática. Fortalecer estratégias de gestão e governança, então, como a gente trabalha a gestão multinível aqui, e apoia os municípios, e implementar e fortalecer estratégias de financiamento e instrumentos econômicos para apoiar a implementação do PEARC, que a gente sabe que também é outro gargalo, a questão ligada ao financiamento dessas ações, né? Como a gente trabalha, e aqui, nesse caso específico, traz o próprio Finaclima, que é um mecanismo financeiro lançado pela CEMIL, que tem esse objetivo de apoiar a implementação do PAC, do PEARC, para poder estruturar e trazer recursos privados para fazer esse blend com recursos públicos e viabilizar a implementação desses projetos. Para o eixo de infraestrutura, então, elaborar um plano estadual de segurança de infraestruturas críticas relacionadas à adaptação e resiliência climática de forma articulada com a política nacional, integrando diversos setores da sociedade e incorporando os princípios de justiça climática. E aqui a gente traz uma política nacional de segurança de infraestruturas críticas para o nível estadual, como a gente detalha isso para o nível estadual, lembrando que aqui a gente trouxe o conceito da política nacional do que é infraestrutura crítica, então são instalações, serviços, bens, sistemas cuja interrupção ou destruição total ou parcial provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade. Nesse contexto, então, desenvolver uma plataforma online para acompanhamento e monitoramento da segurança das infraestruturas críticas e implementar um gabinete de gestão permanente da segurança das infraestruturas críticas paulistas. Também, no eixo de infraestrutura, estabelecer e implantar medidas de adaptação aos eventos climáticos extremos em obras de infraestrutura, fortalecer o monitoramento da segurança de barragens, implantar plano estratégico para adaptação ou realocação das infraestruturas de estoques de alimentos frente aos eventos climáticos extremos, priorizar políticas habitacionais para populações vulnerabilizadas e residentes em áreas de risco. Para o eixo de biodiversidade, a gente, então, está prevendo fortalecer a capacidade de prevenção, monitoramento, controle e combate de incêndios florestais. Isso foi uma grande questão aqui para o estado de São Paulo, acho que foi o Brasil todo esse ano, né, dos incêndios. Fortalecer o sistema de atendimento e cuidado com a fauna silvestre, doméstica e de produção, atingida por eventos extremos. Fortalecer e otimizar a conservação, a restauração da biodiversidade e a integridade dos ecossistemas, então, acho que com toda a parte de restauração. Implantar incentivos para a produção e comercialização de bens e serviços associados positivamente à biodiversidade e ampliar a percepção da população quanto à importância da biodiversidade em sua vida, o impacto das mudanças climáticas e os riscos decorrentes da sua redução. Então, um detalhamento daquela ação geral de educação ambiental aqui. Para a segurança alimentar e nutricional. Fortalecer e ampliar a assistência técnica e extensão rural, com foco em agroecologia, agricultura familiar e aquicultura. Ampliar programas de compras públicas de alimentos da agricultura familiar e sua distribuição a grupos vulnerabilizados. Fomentar a permanência e sucessão no campo das famílias rurais. Implantar programas de distribuição de alimentos para regiões e populações com pouco acesso a alimentos in natura ou minimamente processados. Estabelecer estratégias para a garantia da produção, armazenamento, distribuição e acesso aos alimentos em cenários de eventos climáticos extremos.
o eixo de saúde única. Aprimorar a governança estadual, facilitando e otimizando a comunicação e colaboração entre as secretarias afetas à saúde única. Ampliar a cobertura e aprimorar a capacitação para atendimento do tema de saúde única, incluindo animais silvestres, domésticos e de produção. Ampliar a racionalidade e eficiência da distribuição de água com qualidade para consumo humano. Criar ou aprimorar plano de contingência para atendimento da fauna e de seres humanos, contemplando apoio financeiro para comunidades vulnerabilizadas, incluindo povos indígenas e populações tradicionais. Ampliar e aprimorar a rede de diagnóstico e vigilância, permitindo correlação e acesso simplificado às informações, e implantar medidas que aprimorem o planejamento de uso e ocupação do solo, lembrando que a gente está focando nas áreas verdes. Para a segurança hídrica, promover a implantação de infraestrutura verde-azul em áreas urbanas, aprimorar e padronizar a implementação de instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos, elaborar protocolos emergenciais para o enfrentamento dos eventos climáticos extremos e para a disseminação de informação, aprimorar a implementação das leis de uso, conservação e preservação do solo agrícola e de sistemas de conservação do solo e água no estado de São Paulo, incentivar o uso eficiente da água em áreas urbanas, periurbanas e rurais, promover a preservação de nascentes, cursos d'água e mananciais, fomentar a reservação local e regional, universalizar e melhorar a eficiência do sistema de saneamento básico e ampliar as redes de monitoramento de água subterrânea no estado de São Paulo. Por fim, para o eixo de zona costeira, recuperar e conservar os ecossistemas costeiros e manguezais, áreas úmidas, restingas, dunas, praias e APPs, que é o exemplo lá da nossa estrutura. Aprimorar as estratégias de gestão de risco e de gerenciamento de desastres, aqui com foco na zona costeira. Consolidar e ampliar metodologia de identificação, quantificação e qualificação das necessidades habitacionais e sua distribuição no território. Fortalecer políticas habitacionais para atender populações vulnerabilizadas residentes em áreas de riscos na zona costeira. Fomentar, no planejamento urbano, medidas preventivas e corretivas para adaptação das cidades costeiras aos eventos climáticos extremos. Aprimorar a gestão de infraestruturas públicas para o atendimento da demanda e sazonalidade turística. Aprimorar o planejamento e a implementação de infraestruturas estratégicas para a zona costeira e, por fim, aumentar a adaptação da infraestrutura de mobilidade. Todo esse material está disponível para consulta pública desde o dia 4 de novembro, a consulta vai até o dia 20. A gente optou pelo formato de consulta pública online também, para a gente poder centralizar, ter uma única metodologia de entrada, apesar de todas essas reuniões que a gente tem feito, a gente está registrando as contribuições, mas o formulário e o site é o canal oficial, né? Eles são canais oficiais para enviar a consulta pública, que é para a gente garantir o texto certinho e a autoria dessas contribuições. E nesse questionário a gente está trabalhando com 3 frentes. A primeira é a coleta do perfil do participante, isso também veio lá do Seminário de Justiça Climática, a gente entender qual público a gente está alcançando com essa consulta e aonde vocês podem contribuir, né? A contribuição sobre as propostas de ações e subações, então é possível fazer ajustes na redação, incluir novas ações ou subações, ou até mesmo sugerir para que alguma ação ou sugestão sejam excluídas, né? E também a sinalização da necessidade de execução imediata em subações. A gente está abrindo também que a população possa ajudar a gente nesse processo de que vai ser de fato iniciado nesse primeiro ciclo de implementação. A gente não está falando de priorização, mas basicamente isso. A consulta pública também pode sinalizar o que deve ser priorizado nesse primeiro ciclo de implementação. Está tudo disponível no site, eu já vi que o pessoal já colocou aqui os links para vocês acessarem. E só para finalizar, a gente fez um trabalho paralelo ao trabalho da elaboração da estrutura do plano para apoiar não só o processo de consulta pública, mas que ele começa nesse processo de consulta pública, que é a estratégia de comunicação e participação social do PEARC. Então, para orientar a forma de mobilização, a produção de materiais, para que isso seja feito de uma forma planejada e contínua, né, nesse processo final de elaboração também, acho que, e principalmente na implementação. Então,
para a gente, então, melhorar a contribuição, a compreensão dos impactos das mudanças climáticas, das ações a serem realizadas, e engajar grupos e territórios mais vulneráveis. Então, a gente definiu algumas premissas para essa estratégia, então, a participação contínua, tanto interna do Estado quanto externa, a mobilização de grupos e territórios vulnerabilizados, a garantia da pluralidade, a valorização e reconhecimento de saberes e conhecimentos locais e tradicionais, a produção e divulgação de conteúdo e o reconhecimento e participação como processos educadores e formativos. Essa estratégia ela trabalha em duas frentes, uma de comunicação, então a gente usar todos os meios de comunicação para a gente divulgar não só o plano, mas divulgar o que é adaptação, divulgar essa agenda, então pelo site, pelas redes sociais, veículos de comunicação, seja entrevistas, matérias, e também para divulgar o processo de consulta. E a outra frente é onde a gente trabalha a mobilização e a participação social, que também está dividida em duas frentes. A primeira delas, que é essa de articulação e difusão, para ampliar as possibilidades de contribuição à elaboração do PEARC, que é esse momento que a gente está aqui hoje, então a gente organizando e participando de reuniões presenciais, híbridas e online, para divulgar o que é o plano, fazer essa articulação com organizações da sociedade civil, com a academia, com os setores produtivos, com tudo que foi possível a gente fazer nesse período. E a metodologia é mais ou menos essa que a gente está usando aqui na apresentação de hoje. E a outra frente é a mobilização para ampliar, para a gente trazer os grupos e comunidades de territórios mais vulnerabilizados ou com maior exposição aos impactos das mudanças climáticas. Então, a gente selecionou alguns pilotos para a gente visitar e ter um trabalho mais próximo, também atendendo uma demanda do evento de justiça climática, da gente ir a campo, ouvir essas pessoas. Então, nesse período de consulta pública, a gente está fazendo algumas oficinas de escuta dessas populações. A gente já foi para o Pontal na semana passada, também fomos no litoral, na comunidade de Palafita. A gente também visitou uma terra indígena no litoral também. Então, a ideia é a gente trazer a percepção dessas comunidades sobre o que é mudanças climáticas, se elas já estão desenvolvendo alguma ação, pensando naquela coisa de a gente reconhecer as ações, os conhecimentos locais e tradicionais, e identificar ações que deveriam ser feitas e incorporadas dentro do PEAR. A gente também tem uma metodologia para isso. Aqui é um pouco do calendário que a gente já fez, então a gente já fez essa apresentação no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no próprio Comitê Gestor da PENC, nos grupos setoriais do GECO, de Gerenciamento Costeiro do Litoral Norte e da Baixada Santista. A gente fez um webinar junto com a FAPESP, também um webinar junto com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nesse tema de educação e proteção das águas. A gente também apresentou para o CIEA, semana passada, e também fez um webinar específico para os municípios, a partir de uma articulação do nosso programa Município Verde e Azul. Hoje a gente está aqui com vocês e ainda a gente vai ter no dia 16 um webinar aberto com a secretária, para a gente ampliar ainda mais as possibilidades de qualquer pessoa participar desse momento e conseguir ter contato com esse material e dar tempo ainda de contribuir para o processo. Então, depois do dia 20, a gente vai sistematizar o material da consulta pública, fazer essa validação, fazer o lançamento dessa primeira versão do plano. Eu termino, então, agradecendo novamente o espaço para a gente, convido vocês a participar da consulta pública e acessar o material, e a gente está super disponível para fazer esse debate também. Obrigada. Eu estou tentando parar de compartilhar minha tela aqui, eu não sei como. Obrigada, Marina. Nós estamos agora com 35 pessoas, e eu abro imediatamente a palavra. Eu sei que o Sérgio tem compromisso, tem que sair, e outras pessoas também, mas quero agradecer muito essa participação, essa exposição da Marina desse trabalho que está sendo feito a tantas mãos aí já há algum tempo, né? Então, parabéns, Marina, está aberta a palavra. O Ivan Magno se inscreveu. Bom dia a todos e todas, parabéns aí pela apresentação, pelo PEARC. Eu já tinha assistido duas apresentações, outra da KIT,
lá no evento da capacitação no Bastidor Tietê. Então, parabéns. A minha é mais uma pergunta e talvez uma contribuição. Eu sinto falta, não sei se é pela minha característica de planejador urbano, do eixo cidades. Eu acho que o eixo cidades complementaria e formularia uma visão sistêmica. Por que o eixo cidades? Porque o eixo cidades e regiões metropolitanas, eles dariam uma gama de projetos que até já tem, como os municípios resilientes, já começaram. Então, ele daria um outro eixo, que é um eixo também meio institucional, ligado também à questão das cidades, onde vão entrar estratégias, planos de ação, planos de ação climática, planos de adaptação, e acho que isso complementaria muito bem. Então, eu sinto falta desse eixo e de ações que cumpram esse eixo, porque elas sintetizam uma maneira de tratar a adaptação climática que é consagrada, que é a questão dos planos de adaptação de cidades, né? Segundo, talvez o nome do eixo biodiversidade, eu acho que ele deveria ser, para ser mais explícito ainda, porque todas as ações convergem para isso, biodiversidade e restauração ecossistêmica ou restauração ecológica. Porque ele já daria já até o caminho, né? Então, são essas. Eu acho que, principalmente a questão da cidade, eu sinto que seria muito... Daria, assim, uma linha de que o plano e a cidade, o plano estadual e a cidade estão, né, num eixo e articulados. E até contribuições, por exemplo, eu que trabalho com municípios, sinto que, claro, nós já temos o eixo, a lente climática, da doutora Show, do INPE, né, que é do EPA, mas provavelmente a gente vai ter outros ainda modelos evoluindo. Até tem gente, como o Climapolis, está estudando outros modelos para o estado de São Paulo, para a região metropolitana e para São Paulo. Então, fornecer base para os municípios também, eu acho que já é uma coisa do ZE, será uma coisa do PEAC também, fornecer subsídios, como o Canadá, outros municípios fazem. Eles dão o apoio e a base estruturante para que o município possa desenvolver seus planos de adaptação. Obrigado. Obrigada, Ivan. Sérgio está com a mão levantada. Obrigado, Jussara. É só para me despedir, que eu vou ter que sair, e fazer duas perguntas muito rapidamente aqui, já parabenizando vocês pelo trabalho. Eu acho que não é fácil encaixar todos os temas, todos os aspectos, né? Realmente é muito difícil. Esse é o desafio que a gente vive no fórum, né, Jussara? Que como é que a gente conecta a discussão, a representação, a diversidade de toda a sociedade brasileira aos temas do plano clima, adaptação, mitigação, ao plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda, por exemplo, esse pacto de transformação dos três poderes, e tantos outros planos, né? Planos nacionais, estaduais, municipais. Então, diante disso, e aí já complementando o que Ivan falou, eu acho que a solução para isso é realmente ter um sistema digital, utilizando as melhores tecnologias, que customizem os caminhos para cada agente dessa implementação. Então, por exemplo, uma prefeitura pode entrar no sistema e perguntar ou buscar quais são os papéis da prefeitura no eixo tal, e o sistema vai trazer tudo que cabe à prefeitura naquele eixo, né? Biodiversidade, ou recursos hídricos, etc, etc. Então, é essa a solução que a gente está vendo para o fórum. A gente está discutindo no fórum exatamente a criação de um sistema onde você insira todos os planos do Brasil, todos os planos oficiais, todos os conteúdos científicos, enfim, as informações com segurança, porque vai ter inteligência artificial usando essas informações, então é importante que essa base de dados seja muito segura, e os diversos agentes, inclusive os diversos setores, podem entrar ali e saber o que é que o setor empresarial de tal atividade deve observar nesse plano, como é que a gente transforma a economia nesse processo. E aí eu faço duas perguntas nesse contexto. A primeira
é se o projeto, o plano está incorporando algum sistema digital que dê conta dessa complexidade, que facilite não só o conhecimento do plano, mas acompanhe, tenha ali orientações para implementar, dialogue com cada setor, seja atualizável, né? Porque isso é uma coisa dinâmica. Então, primeiro, eu vi que Marina falou que tem uma plataforma para infraestrutura, né, para acompanhar especificamente ali as ações de infraestrutura, o sistema digital nesse sentido, mas a pergunta é se tem uma base, porque nós nos interessaríamos muito em trabalhar em conjunto com vocês no desenvolvimento disso, já que o Fórum Brasileiro está trazendo os maiores especialistas do Brasil, enfim, para discutir como é que a gente essa solução. E a segunda pergunta é sobre a transformação econômica. A gente sabe que os resultados, os impactos, os problemas climáticos que a gente tem hoje são fruto do modelo econômico, né? Um modelo econômico que é realmente muito impactante, muito poluidor, etc., etc. Como é que a gente, nesse processo de adaptação, também influencia na mudança da economia? Porque não adiantaria a gente fazer adaptações ali que não mexessem nos modelos econômicos e as cidades continuassem com seus planejamentos convencionais, com o seu processo de industrialização convencional, poluidor, etc., etc. Então, são essas duas perguntas que eu sei que não são perguntas fáceis de responder, mas fica aqui o registro e a disposição para que a gente trabalhe junto nisso. E queria, mais uma vez, ressaltar a importância de São Paulo nesse processo. São Paulo é uma referência nacional e internacional, e é muito importante a gente ter aqui uma sintonia muito grande nesses modelos de conexão dos 3 níveis de governo em São Paulo. A gente vem discutindo com a Prefeitura de São Paulo também, né, Jussara? O André Previato vem acompanhando, vem coordenando a Câmara Temática de Cidades, e a gente vem buscando como é que conecta tudo isso. Então, fica aqui à minha disposição para trabalhar junto com vocês, e, mais uma vez, parabéns. Vamos usar, inclusive, algumas referências que vocês apresentaram nessas atividades aqui de conexão. Prestei muita atenção na apresentação e fiz muitas anotações. Desculpe ter me alongado aqui, mas é para já tentar avançar nesses encaminhamentos e pedir desculpas que eu vou ter que sair daqui a pouco, mas quero ouvir as perguntas, as respostas com muito interesse. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Então, eu vou passar essas duas perguntas para vocês, né, dessas duas pessoas, e depois a gente abre mais. Eu já vi que a Mariana está com a mão levantada, mas daí você já fica para a próxima, tá, Mariana? Eu acho que, primeiro, com a questão dos eixos das cidades, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, sim, como a gente talvez deixe isso mais evidente dentro do plano, esse eixo, essas correlações com os municípios, as regiões metropolitanas, né, acabou ficando mesmo diluído. Tem alguma coisa ali na ação geral, de plano de desenvolvimento urbano, a questão ligada às infraestruturas, mas acho que é um ponto para a gente refletir mesmo. E acho que trazer isso da consulta pública vai ajudar a gente a, a organizar isso, se não nessa versão, no próximo ciclo, mas vai ser um ponto super interessante para a gente refletir. E também no ponto ali do nome do eixo da biodiversidade, como é que a gente poderia deixar ele mais direto. Então, essas daqui, esse das cidades a gente tem refletido aqui já há um tempo, já não é a primeira vez que isso aparece, então a gente está nesse processo de consulta também fazendo essa reflexão sobre essas contribuições e como a gente ajusta dentro da estrutura proposta ou leva isso para um segundo momento. Com relação à plataforma para acompanhamento, isso é uma das nossas metas, né? Uma das nossas ações do plano ter uma plataforma de acompanhamento de políticas públicas. A gente está desenvolvendo uma plataforma dentro da Rede ZE, um núcleo temático específico para o PEARC, então a gente está recortando nesse exato momento com os grupos de trabalho quais são os indicadores do ZE que têm mais correlação com as ações propostas no plano, para a gente poder formar esse conjunto de indicadores que está mais diretamente correlacionado. O legal da plataforma do ZE é que ela permite que a gente conecte com outras plataformas, né, com plataformas dos municípios, das universidades. Ela tem níveis de acessos diferenciados, onde a gente consegue propor políticas públicas a partir dela, através desses cruzamentos de informação, e a gente
tem essa expectativa de que ela dê esse suporte tanto para o desenho desses projetos, também como para o processo de monitoramento. Mas a ter um sistema específico para a gente monitorar a política pública, a implementação do plano é uma das nossas metas, a gente fica super à disposição para a gente pensar isso de forma conjunta, como se poderia conversar com outros planos e fazer essa visão mais ampla na adaptação, porque a gente também sabe que não adianta a gente pensar no estado de São Paulo, os efeitos às vezes vêm de cima, vêm de lá, a gente não tem muitas fronteiras quando a gente fala de alguns efeitos de mudanças climáticas, então seria legal a gente pensar também de uma forma agregada. A gente tem que levar dessa visão para os municípios também. Como a gente trabalha de forma regionalizada, não adianta cada município pensar só nos seus limites de atuação, mas como a gente pensa as regiões e essa questão das governanças, né, um trabalho mais colaborativo do que individual. Então, legal, a gente fica super à disposição, tá no nosso planejamento, a gente está buscando parceiros para fazer isso mesmo, a gente está mapeando vamos convidar a secretária que a gente tenha esse mapeamento, que a gente deixe ele público no site, que a gente também use o site para dar transparência ao processo de implementação de cada um desses projetos que vai ser desenvolvido. E a pergunta ligada à transformação do modelo econômico, eu acho que a gente tem aplicado muito nessa correlação do benefício entre o PAC e o PEARC, né? Como a gente trabalha as mudanças ali nos setores produtivos, emissores do plano, do PEARC, do PAC, desculpa, com os eixos do PEARC. Então, a ideia também é a gente começar a identificar e aproximar esses dois planos agora no processo de implementação para a gente poder gerar co-benefícios e, de fato, ter mudanças. A gente não só ficar se preparando para os impactos, mas como a gente pode mudar a rota desses impactos, mudar a nossa capacidade nossa forma de planejar os municípios, de emitir menos gases de efeito estufa e trazer essa questão do modelo econômico para perto também. Eu não sei, acho que a Kit tinha alguma coisa para complementar. Ela falou que queria fazer uma complementação, principalmente ali no eixo da biodiversidade. Eu vou passar para ela. Obrigada. Ivan, com relação à questão da biodiversidade do texto, do nome do eixo, na verdade, embora tenha um destaque com restauração, a gente tem ações no tripé dos objetivos da Convenção sobre Biodiversidade. Então, a gente tem ações com foco em conservação, ações para restauração e ações bem interessantes para uso sustentável da biodiversidade. Então, por isso que a gente acabou optando por deixar um macro tema biodiversidade. E, Sérgio, com relação à transformação econômica, nessas rodas de conversa que a gente tem feito com as comunidades, acho que tem surgido muito essa questão, que a gente tratou também, né, Wolfram, quando a gente atualizou as cadeias de impacto. O modelo econômico ele entra muito forte na sensibilidade do sistema. Por exemplo, a gente acabou de voltar do Pontal do Paranapanema e os assentados ali falaram muito da questão de pulverização aérea de agrotóxicos, que esse é um baita problema. E aí você vai discutir que isso não é um problema da mudança climática, mas é um problema que, conjuminado, né, com a mudança climática, ele aumenta muito a sensibilidade do sistema à mudança climática. Então, assim, essa questão da mudança do sistema, ela não foi tratada assim como, embora tenha surgido, confesso, nas discussões dos técnicos, mas não foi tratada como uma ação para mudar o sistema, que não faz muito sentido, mas se você vai olhar várias subações para a segurança alimentar e nutricional, tem ali questões importantes, como a questão da agricultura familiar, né? Na saúde única também tem questões bem importantes com relação a toda a justiça climática, né? Na verdade, abordar a justiça climática já é trazer a necessidade da mudança de transformação econômica. Então, acho que subjacente ali e cada vez mais candente, e por isso que é muito importante essa consulta, vocês colocarem esses pontos mais explícitos, eu acho que isso está vindo cada vez mais à tona. Então, acho que era essa complementação, agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Kit, Marina. Queria convidar, então, para fazer uso da palavra, a Mariana Nicoletti, representante da FGV CESA aqui.
Olá, bom dia. Obrigada pela apresentação, Marina, Jussara. Parabéns pelo trabalho, um trabalho de fôlego, né? Como já foi dito, São Paulo liderando, grande referência aí no tema, no assunto, nas políticas que a gente precisa ver acontecendo em adaptação. E acho que é um plano também que ele vira referência justamente por esse eixo de justiça climática. Eu tive na oficina que foi feita, né? Que foi uma oficina brilhante sobre o tema. E também ouvindo vocês sobre essas oficinas com comunidades, eu acho que é uma inovação nesses planos estaduais, né? Essa ponte direta com quem está na ponta sofrendo os impactos de forma mais intensa aí da mudança do clima. E a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, né? Pensando na fase de implementação, como é que vocês veem essa governança da implementação agora, né? Que é um outro momento acontecendo para que o plano continue conectado com quem está na ponta. Acho que esse é um enorme desafio. E também relacionado à governança e à justiça climática, a gente sabe também que muitas políticas, especialmente de adaptação, elas não chegam a se concretizar por falta de capacidades institucionais no âmbito municipal, né, que é a linha de frente. E vocês têm aí, né, também já conhecendo um pouco mais da experiência, do trabalho que vocês vêm fazendo, uma experiência muito importante que foi, por exemplo, dos municípios verdes, né, resilientes, com municípios da Baixada Santista. Então, a minha pergunta também é nesse sentido, como é que vocês estão vendo um trabalho de fortalecimento de capacidade junto aos municípios que têm a maior carência, e se vocês enxergam também o Estado puxando alguns arranjos horizontais para fortalecer, né, essas capacidades, via consórcios, por exemplo, né, usando até o estatuto, por exemplo, da metrópole. A gente tem alguns instrumentos já colocados, né, prontos para serem usados, mas muito pouco implementados. E os estados têm um papel importante de fomentar, de fazer esses arranjos horizontais acontecerem, o que para adaptação é fundamental. Então, são essas duas perguntas, né? Como vocês continuam chegando na ponta, na implementação, e como vocês estão vendo o papel do Estado, o potencial do Estado de puxar esses arranjos horizontais entre municípios para fortalecer a capacidade. O Mirtes vem nessa mesma linha ou a gente responde a Mariana e depois a Mirtes fala? Bom, nessa mesma linha, bom dia a todos. Também queria parabenizar, dizer que eu participei ontem da apresentação da Marina e fiquei bastante impactada com a qualidade do plano apresentado. Acho que já é uma tradição dessa secretaria, não é, Marina? Fazer coisas bem feitas. A gente que acompanha a CEMIL tem muito orgulho da produção do que a CEMIL apresenta. Eu estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e gostaria de dividir com vocês duas ações, que é a Subsecretaria de Desenvolvimento Urbana, ela é nova dentro da Secretaria da Habitação, e ela trouxe para dentro da Subsecretaria o IGC. E em breve estará no ar um sistema de informações metropolitanas e municipais chamado SIM. Essa é uma plataforma eletrônica que o IGC está preparando. Esse sistema de informação é geocolaborativo, de mapeamento setorial, georreferenciado, onde nós teremos lá habitação, mobilidade, riscos, para ser utilizado na gestão metropolitana e de apoio à gestão municipal. Então, eu também queria dividir com vocês que o nosso subsecretário José Polici-Neto, junto com o Eduardo Trani, também conseguiram contratar um voo do estado de São Paulo inteiro. Isso é um fato raro, e esses mapas, com uma precisão de 25 centímetros, com essas ortofotos, estarão disponíveis a todos os municípios. Porque uma das coisas que eu vejo de maior preocupação, a gente que trabalha na ponta, como o Ivan disse, os municípios têm pouca infraestrutura e não têm dados de diagnóstico. Isso é um problema super sério. Eu não sei se o ZE vai dar conta de todas as informações que a gente precisa para traçar exatamente uma política pública que chegue no bairro, né? Porque eu vou falar na unidade bairro, porque eu acho que é o elemento do território que a política pública tem que aterrissar de forma precisa, né? Porque a cidade como um todo
inclusive as cidades, elas têm diferenças enormes, se a gente for falar em justiça social, se a gente for falar em desigualdade, né? Então, tanto é, a gente acabou de lançar uma política pública para bairros de uma maneira bem simples, para tentar colaborar nessa falta de conteúdos mesmo. Os prefeitos, às vezes, têm um engenheiro que rodam 5, 6 prefeituras, um arquiteto que atendem 10 prefeituras. Então, como essas prefeituras vão se engajar e essas políticas vão aterrissar nesses territórios, que é por isso que eu me somo na fala da Mariana, né? Eu sei que vocês têm uma preocupação, que vocês já estão fazendo isso. Eu acabo também vindo do Fórum Latino-Americano de Florestas Urbanas, onde a preocupação é como envolver as escolas. Então, talvez a Secretaria da Educação devesse ser um grande parceiro nesse momento para a gente trabalhar com professores que nos ajudem a chegar até o território, né? Então, eu queria contribuir com isso. Em breve estará no ar essa plataforma. Naturalmente, existirão níveis de você poder acessar as informações, porque algumas informações serão fechadas só para o próprio município, né? Mas ela vai estar disponível para que a gente possa estar trabalhando esses sistemas municipais e metropolitanos. Obrigada. Obrigada, Mirtes. Eu abro a palavra a Marina Kitt e eu mesma. A governança para a fase de implementação, sim, é um super desafio. Acho que a gente tem que começar fortalecendo as governanças já existentes, né? Acho que surgiram algumas apresentações que a gente já fez, algumas vezes em debate, que também no Consema também apareceu muito forte, como a gente usa das estruturas de governança já existentes, para a gente dar capilaridade, para a gente chegar no território. Acho que vai ser um trabalho, um desafio mesmo. A gente fortalecer o que já existe, né? Tanto com o comitê, eu acho que o comitê vai ter um papel importante da gente trazer essa referência da lente climática, da gente pensar em formas diferentes de pensar políticas públicas. Eu acho que esse comitê intersecretarial vai ter um papel importante nesse acompanhamento. A gente também vai se aproximar do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, que também vai ser um outro fórum de acompanhamento, de trazer essa visão da sociedade, de trazer um controle social para o que está sendo proposto para essa implementação, e da gente articular com esses fóruns já existentes. A gente também vai ficar criando outros espaços, sobrecarregando as participações. A ideia é que como a gente internaliza isso dentro da estratégia de comunicação e participação social do PEARC, né? A gente conseguiu desenhar ela até aqui, como a gente ia fazer para esse processo de consulta, mas o desafio agora é como a gente continua incluindo em nosso propósito, que a gente tem negociado com o gabinete, a gente tem tido uma resposta positiva, é a gente continuar indo ao território, dar evolutiva para essas oficinas, essas comunidades que a gente tem mobilizado agora, mobilizar novas, para a gente também pensar em uma abrangência territorial, uma diversidade de atores com quem a gente está conversando. Eu acho que alguém trouxe aqui como é difícil trabalhar essa diversidade de atores envolvidos, de pessoas que estão ali na realidade para dentro do processo. Então, a ideia é que a partir de agora a gente comece a desenhar como isso vai ser feito a implementação, mas a ideia é que seja feito e a gente tenha essa sinalização positiva, pelo menos daqui de dentro da CELIN, de que a gente vai continuar com essa aproximação dessas comunidades mais vulnerabilizadas. Com relação à falta de capacidades, os municípios, eu acho que a trouxe um pouco do que a gente tem trabalhado no estado, de como a gente se aproxima e traz informações e fortalece essas capacidades dos municípios. Fora esse trabalho de desenvolvimento urbano e habitação, a gente tem algumas frentes sendo trabalhadas aqui na CEMIL. A primeira delas é o PMPR, né, o Programa Municípios Paulistas Resilientes, que fez alguns pilotos, em 2022, se eu não me engano, com 12 municípios e uma região metropolitana. A Jussara pode me complementar muito melhor, ela que está à frente, junto com o pessoal do IPA, nesse trabalho, que é organizar um curso EAD para a gente poder universalizar os planos de adaptação e municipais e regionais de adaptação à resiliência climática no estado de São Paulo. Esse curso deve ser lançado no ano que vem, e a gente está fazendo esse trabalho de incentivo para os municípios fazerem e aderirem e elaborarem seus planos. Em paralelo,
a reestruturação do programa Município Verde Azul, que também está aqui sob a coordenação da CPLA. A gente reformulou o programa esse ano, introduziu uma diretiva específica para a gente trabalhar adaptação e resiliência climática. Então, ter um plano municipal ou regional é uma das tarefas que a gente está incentivando, exigindo dos municípios para pontuar dentro do programa, além de outras atividades ligadas a mapeamentos de risco, organização de defesa civil municipal, que a gente foi desenhando essa diretiva em parceria com a Defesa Civil e com alguns outros órgãos aqui da CEMIL. E também tem uma diretiva para trabalhar um pouco as questões de mitigação, né? Da gente também trabalhar esse eixo da mitigação, os municípios olharem para mobilidade urbana, para energia, iluminação, como é que a gente trabalha, então, as mudanças climáticas dentro do PMVA e das capacitações que a gente está fazendo. Então, o EAD do PMPR, as capacitações e as tarefas que a gente vai trabalhando e incentivando os municípios a realizarem ao longo dos ciclos. Esse é o primeiro ciclo dessa nova resolução. A gente está encerrando agora, acho que semana que vem, a primeira etapa de capacitação dos municípios focado nas diretrizes, mas a ideia é que a gente traga outros temas que dê subsídios para que eles elaborem as ações propostas dentro de cada uma das diretivas. E também a gente tem a outra frente que é ligada à implementação do zoneamento ecológico econômico. A gente tem um plano específico de implementação de capacitação de municípios. Entre 2023 e 2024, a gente fez uma rodada e meia de municípios. A gente já rodou o estado uma vez, está retornando os estados numa capacitação presencial de 14 horas, são 2 dias, onde a gente mostra os produtos do ZE, mostra a potencialidade que esses produtos têm para subsidiar a elaboração dos planos municipais, então, lei de ocupação do solo, plano diretor, as atividades do município Verde Azul, o ZE agora também é uma diretiva do PMVA, então a gente também está incentivando eles olharem esses documentos e melhorarem as suas capacidades, esses indicadores, através dessas duas frentes, então a gente capacita aqui, depois se vai no PMVA para dar um reforço positivo para essa internalização dessas informações, e a gente já capacitou, acho que mais de 150 municípios nesse 1 ano e meio de processo de capacitação, e a ideia é que a gente continue, né, a gente teve que suspender as capacitações agora pelo período eleitoral, mas os municípios já se reestruturando com as novas gestões, a gente volta e continua fazendo esse processo de aproximação, inclusive a gente está para lançar um programa de suporte para os municípios, para a gente ir acompanhando, a tirar dúvidas e acompanhando mais de perto como eles estão internalizando e quais dúvidas eles estão tendo nesse processo. A ideia é que essas capacitações também façam uma retroalimentação para os produtos do ZE e a gente pensar nas atualizações que elas têm que ser feitas também de forma periódica, de 4 a 10 anos, conforme estabelecido no decreto. Eu não sei se o pessoal da CPLA aqui da equipe tem alguma coisa para complementar sobre esses 2 pontos, senão a gente pode ter mais gente com a mão levantada. Tranquilo, Mar, pode Tite, seguir. Não, tá tranquilo, pode seguir. eu vou falar um pouquinho então, porque muita gente perguntou aqui de cidades, e a nossa primeira parceria com a GIZ aqui foi para tratar de cidades, né? Então, com eles, nós fizemos, como a Marina falou, o programa Municípios Paulistas Resilientes. E este programa, que começou lá em 2021, 2022, a gente trabalhou com esse número de municípios, ele visa exatamente uma política de capacitação institucional, né? Apoio aos municípios na ampliação da sua capacidade institucional. Então, esse projeto ele já nasceu com a ideia de disponibilizar os dados do Estado. Naquele momento era e é ainda a rede ZE, a nossa maior fonte de dados atualizados, para que os municípios pudessem trabalhar em plataformas onde a gente criou um ambiente virtual para que eles baixassem esses mapas e trabalhassem nos seus territórios. É verdade, todos nós sabemos que a dificuldade dos municípios é muito grande, especialmente em ter um pessoal específico, né, Mariana, como você colocou. A gente sabe que tem um engenheiro o Amirtes também colocou, mas é a nossa intenção auxiliá-los a ter esta capacidade ampliada
E uma das coisas que a gente pensou para ampliar foi trabalhar em consórcio. Então, por isso, a gente trabalhou também com a região metropolitana de Santos, para ver como é que a gente conseguiria ter esse trabalho regional orientando o trabalho municipal. E que é o que o PEARC vai trazer com mais peso ainda. Quer dizer, como puxar, acho que você usou a palavra muito boa, como puxar esses arranjos horizontais a partir de diagnósticos regionais, inclusive, né? Então, nós estamos trabalhando agora, finalizando a etapa de ensino à distância. Esse projeto ele foi incorporado pelo governo federal, junto com a GIZ. O Adapta Cidades utiliza o PMPR como base para também capacitar municípios no Brasil inteiro. O nosso trabalho, que é o guia, nós temos um guia para elaboração de planos de adaptação e resiliência. Este guia é o que está em cima dele que está sendo feito o trabalho de educação à distância, que vai estar tanto no ENAP quanto no Atinge. E nós tiramos estamos trabalhando intensamente nele esse ano para tirar os cacoetes de São Paulo, porque ele vai servir para o Brasil inteiro. Então, eu acho que é isso. Nós teremos aí até março, no mais tardar, esses cursos, tanto na ENAP quanto na Atinge, à disposição, então, do Brasil inteiro, com 2 plataformas de dados. Então, eu acho que a questão dos dados realmente são fundamentais, e a Mirtes traz aqui um adendo que é muito importante, que quando a gente está falando de adaptação, nós estamos falando de justiça climática, a gente está falando de bairro também, a gente está falando de locais onde essas questões são prioritárias, né? Por isso que a gente está falando de justiça climática também. Então, Mirtes, esses dados que você levantou aqui, acho que vão ser fundamentais. Na plataforma, nós estamos utilizando 2 bases de dados, uma que é a do ZEE, para o estado de São Paulo, onde a gente tem dados mais atualizados, e a outra que é a Adapta Brasil, que utiliza aí, que foi feita também pelo INPE. A doutora Show estava aqui, pelo menos até agora está aqui ainda. Obrigada, doutora Show, por estar aqui. Nós estamos utilizando também uma base do INPE, para a carinha dela aqui, oi, doutora Show, para utilizar aí para o Brasil inteiro, então a plataforma Adapta Brasil. Então, acho que era só isso. E A gente passar a está palavra para o... articulando, né, Jussara, para que eles conversem, né, para a gente possa Exato. fazer essa conexão entre as diretrizes do plano estadual com as diretrizes que os municípios estão recebendo, para que esses planos sejam sinérgicos também, né, e usem metodologias semelhantes. Exatamente. Estamos com o Pedro, está com a mão levantada. A doutora Show, se quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha. Não, só queria dar os parabéns pelo trabalho, muito bacana. Parabéns, Marina, Kitty, Jussara, obrigada pelo convite também, estar participando. Gostei muito de assistir e acho bem bacana isso que vocês estão organizando. Não é minha especialidade a parte de gestão, né? Mas eu fico feliz assim que a gente está gerando algumas informações que depois vocês podem usar. E eu estou sempre à disposição, tá bom? Obrigada, Jussara. Obrigada. Esse trabalho todo sai de uma parceria com o INPE, com a doutora Show em específico, onde nós escolhemos alguns indicadores e, através do projeto Projeta, né, do INPE, do CTPEC, que fizeram essa simulação para vários modelos e com vários indicadores que nós, então, conseguimos utilizar dentro do ZEE, faz parte da nossa rede do ZEE, e que também está sendo utilizado no PEARC, no municípios resilientes e tudo mais. Pedro. Bom dia. Eu queria reforçar de novo um pouco a fala da Mariana Nicoletti, porque eu acho que o grande desafio mesmo é essa horizontalização e pensar bem a engenharia institucional de todo esse processo. Aí eu vejo que tem que construir muito bem. Às vezes, eu fico um pouco preocupado com a questão da educação à distância, não? E acho que é muito importante que a secretaria pense. Eu assisti a apresentação ao vivo, então eu acompanhei bem essa primeira oportunidade que eu tive de assistir, agora estou vendo pela segunda vez.
mas eu acho que é fundamental reforçar o papel dos comitês de bacias hidrográficas. Ele é fundamental e eles têm que ser, talvez, essas lideranças dos comitês de bacias hidrográficas têm que ser treinadas para mobilizar as prefeituras que fazem parte desses comitês. Eu sei que não é a totalidade dos municípios paulistas, mas eu vejo que por aí, viu, Kitty também, Marina, tem que reforçar muito, não? Essa forma de funcionar mais presencialmente para explicar melhor, porque uma coisa é este grupo que está assistindo aqui, que já é formado, já conhece o assunto. Agora, para trazer essa questão para prefeitos, sensibilizar para trazer ele, eu acho que é o grande desafio de aprendizagem social que precisa ser realmente fortalecido. E eu vejo aí os comitês, fundamentalmente, também, claro, que os consórcios e todos aqueles consórcios que a gente conhece que são mais ativos, não? Por exemplo, na região metropolitana, mas para mim há um desafio enorme de sensibilizar, de mostrar de uma forma a ser claramente uma argumentação preventiva, não? Porque eu acho que o desafio justamente que se traz é trazer uma argumentação preventiva. E quanto mais isso você faz, você estimula também, de alguma forma, mais o próprio protagonismo das prefeituras, não? E agora, aproveitando que você tem novos prefeitos, enfim, alguma parte deles, eu não sei o quantitativo, não, de quantos se reelegeram ou não no estado de São Paulo, mas de qualquer maneira, reforçar isso, que também Cidades Resilientes já trabalhou, e se trabalhou também no município Verde Azul, mas talvez o comitê seja o locus mais adequado, porque ele agrega um número maior de prefeituras. Eu queria reforçar muito esse lado, porque, veja, é um repertório muito grande que tem de conteúdos que o plano apresenta. Então, tem que olhar para também que isso não embaralhe mentalmente as pessoas para lidar com isso e saber escolher as prioridades que têm que ser feitas. Então, eu queria reforçar muito isso, porque acho que o plano está super bem estruturado, mas é um mundo de coisas, não? E aí, para justamente a importância de trazer a saúde com a educação, com a transversalidade ambiental, com a habitação, com tantas variáveis, é uma novidade para todas essas prefeituras também, não? Então, é muito importante para que justamente você consiga sensibilizar e mostrar isso e, ao mesmo tempo, dizer, olha, vocês vão ser cada vez mais responsáveis por isso, sem que isso signifique culpabilizá-los se não conseguem fazer, não? Mas eu digo assim que é um tremendo desafio, não? E eu acho que, inclusive, na medida do possível, se a gente, dentro da própria universidade, possa estar criando alguma forma de sinergia para pensar um pouco essas metodologias de aproximação, talvez tenhamos que pensar juntos também, porque não é um trabalho para um ano, não? Então, é isso. Mas eu gostei demais e também, obviamente, toda essa questão da doutora Chu, que trabalha com as métricas têm que ser decodificadas, não? Porque senão o pessoal não entende. Posso fazer um primeiro um comentário? É que eu não tenho mãozinha aqui na minha tela, não sei por quê. Pode Mas não fazer, tenho mão. doutora Chu. Não, mas eu sou meia leiga. Mas, assim, só nessas falas de vocês todos, eu achei muito bacana, logo no início, quando o Ivan falou das cidades, eu senti falta, mas depois a Jussara falou que vocês já estão trabalhando nisso, né? Só que é interessante aparecer a palavra, porque é só o termo, né? Eu sei que já tem um programa e tal, mas só o termo, assim, ao eixo, cidades, assim, eu sou de fora, eu tô só minha percepção, né? Que, assim, faz o prefeito se sentir incluído nesse plano. E ele é muito transversal, né? Na hora que você fala cidade, ele é transversal, essa transversalidade que o Pedro, né, Jacob comentou. Cidades é transversal, porque tem que ter, tem que ter recursos hídricos, tem que ter tudo aquilo que você tem lá, né? E faz o prefeito se sentir ali, né? O papel dele está lá. Mas é super transversal e eu acho que o prefeito se sentindo lá, ele pode facilitar o trabalho das secretarias dele,
né? Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, assim. Então, eu gosto dessa ideia, né, que o Ivan falou, assim, de aparecer a palavra cidades, para ajudar a juntar. Mas, assim, é uma pessoa de fora que não está montando, mas, assim, eu sinto isso. É só para fazer um comentário, né? Eu não tenho mãozinha aqui, mas eu sou mal educada, interrompi. Tá bom. Imagina, obrigada, doutora Show. Legal, mas estão de parabéns, viu? Gostei, bacana mesmo. E é difícil resumir isso que você fez, viu? Eu acho que é bem difícil. Mas, tá bom. A Legal. palavra está aberta, Não, Marina. legal para a Kit. gente ter essas contribuições. É justamente para isso que a gente está aqui conversando e essas percepções e essas ideias vão enriquecendo esse processo de elaboração. O Pedro, assim, a questão do CBH tem aparecido bastante para a gente, assim, não é a primeira vez que isso apareceu no Consema, isso apareceu numa outra reunião que a gente fez com algumas entidades ambientalistas também, de como a gente reconhecer esses fóruns já existentes e fortalecer, e o CBH foi o que mais foi reforçado da gente até atualizar esse formato, como está sendo trabalhado esses temas dentro do CBHs, e levar eles, porque eles têm essa capilaridade mesmo, eles já estão mais formalmente instituídos há algum tempo, então são espaços reconhecidos pelas prefeituras, e essa preocupação de como a gente sensibiliza o prefeito também veio muito na reunião que a gente fez na semana passada com os municípios, né, com os técnicos municipais. E eles demandando da gente como é que a gente pensa em estratégias para a gente levar esse tema, que não é um tema só ambiental, ele é um tema que perpassa várias áreas da prefeitura, como a gente auxilia os agentes municipais locais, os agentes das prefeituras locais, as prefeituras, né, locais ali, a sensibilizarem esses prefeitos. A gente começou falando, não, acho que é um trabalho que a gente tem que desenvolver em conjunto, que tem essa frente do município Verde Azul, que a gente trabalha bastante, tem um apelo maior para as prefeituras, como a gente trabalha essa aproximação, essa frente política mesmo que o programa tem, que os prefeitos entendem mais do que a parte técnica. Então, são demandas que vem trazendo, e é legal que a gente vem ouvindo de vários pontos, vários locais, e algumas ideias de como a gente implementa isso, de como a gente explora melhor esses temas para a gente incorporar nesse processo de implementação. E eu acho que o apoio da universidade para a gente pensar nisso é fundamental, assim, a gente precisa ter esse olhar de vocês também para a gente pensar em formas, em alternativas, em como deixar esse tema mais atraente para os novos prefeitos aí nessas novas gestões que vão começar. E aí que a gente teve o recurso aqui da doutora Show, acho que é legal a gente ir fazendo, talvez seja uma forma de discurso mesmo, né? Mais do que uma coisa, como a gente também adapta o discurso para que o discurso traga, né? Seja um chamariz para trazer esses atores importantes para o processo. Legal. Tá com o dedo levantado? Kit? Só uma complementaçãozinha. Eu achei bem legal isso que o Pedro, essa provocação aí que o Pedro colocou. Assim, são realmente muitas subvenções, né, Pedro? São mais de 200. Dessas, depois da consulta pública, a gente vai reduzir, né? Portanto, uma das coisas da consulta pública é perguntando quais são as prioritárias. E aí a gente vai transformar essas que foram identificadas como prioritárias em projetos, que aí vão ser implementados em algum território. E acho que é aí que a gente casa com o que a doutora Show falou, que é a importância da gente estar nominando cidade, município. E aí me ocorreu uma ideia que eu acho que pode ser legal para a nossa estratégia de comunicação pós-consulta pública, que é talvez agrupar todas as ações e subações que ficarem, que tiverem relação com cidade, a gente pode, para comunicação, a gente pode fazer um eixo, que seria um eixo só de comunicação, o que tem a ver com cidade. E aí a gente pode comunicar desse jeito e talvez contornar essa lacuna que vocês estão sentindo falta. É uma questão que me ocorreu aqui. E, por fim, para a gente... Não dá para garantir, né, que a gente vai conseguir uma boa implementação. Mas uma coisa que me ocorre, que eu acho que é bem importante, é o papel desse fórum. Né? O papel desse fórum, o papel de talvez um observatório da academia para
e acompanhar a implementação do PAC e do PEAC pelo Estado, pelos estados, né? Eu acho que também tem um papel importante da sociedade, assim, de estar nos cobrando, né? Que eu acho que não é só na consulta pública, mas é estar nos questionando. Isso ajuda muito a gente a aprimorar. Obrigada, era isso. Obrigada a você, Kitty, muito bom. E por falar em cidades, a Laura Seneviva está com a mãozinha levantada aqui. Laura, isso, eu ia falar, a gente não está te vendo, agora sim, nós estamos vendo. Vai com a palavra, Laura. Bom dia, obrigada, Jussara. Bom dia a todo mundo. Primeiro, tenho que pedir desculpa porque entrei atrasadíssima por causa de problemas domésticos. Mas a pergunta, não é pergunta, é atribuir peso ao que já foi dito em relação à cidade. A primeira coisa que eu fui fazer foi dar um Ctrl F município de São Paulo. E não tem. E aí fui ver outras hipóteses e também não encontrei. Aí eu fui olhar na bibliografia. Ainda não deu tempo de vocês fazerem a bibliografia. E aí eu comecei a olhar, e na própria formulação do eixo, em como o eixo se desdobra, o que eu percebo, vamos dizer assim, é o problema das escalas de trabalho. O município trabalha na escala de 1 para 1, 1 para 10, né? O Estado trabalha 1 para 10 mil, 1 para 20 mil. Então, essa capilaridade para sair da escala de 1 para 20 mil e chegar no corpo a corpo que o prefeito e a prefeitura têm que enfrentar, eu não percebi explícita, eu não fiz uma análise crítica do texto, tá? Eu fiz uma leitura transversal. Então, se você pega o eixo, os 6 eixos, né, de organização são zona costeira, biodiversidade, saúde única. O prefeito ou os caras da prefeitura chegam ali, bom, zona costeira tá, alguma coisa tem comigo, ok. Biodiversidade, aquele povo lá do meio ambiente, então, deixa eles lá. Saúde única já tem a estrutura do SUS, não tem nada. Segurança alimentar e nutricional, bom, sei lá, pode ser, vou ter que organizar feira, sei lá. Segurança hídrica não é problema meu, é da Sabesp. Então, eu acho que precisa chegar, não que os eixos estejam equivocados, não é isso. Mas tem uma arte aí para fazer chegar no 1 para 1, no corpo a corpo. E, por exemplo, uma coisa que para mim é mega importante, imagino que o Ivan já tenha falado isso, eu não cheguei a ouvir a fala dele, é o mercado imobiliário. Então, eu não sei, por exemplo, porque o mercado imobiliário local ou o agronegócio, mas o agronegócio na sua feição mais comezinha, mais... Eu não sei, eu acho que faltou essa coisa da escala do 1 para 1. Era essa a observação que eu queria fazer. Eu não... Só estou falando para validar que a gente não se encontra lá. Está uma coisa ainda de uma escala ampla, que está corretíssima, está tudo bem, mas eu não consegui enxergar esse trasladar. Obrigada. Obrigada, Laura. O Ivan, você quer ir na mesma linha, Ivan? E a gente faz as 2 falas ou deixa as meninas responderem antes? Está sem microfone. Sim, eu quero ir na mesma linha, mais para reforçar a minha visão. Eu entendo perfeitamente que já tem o programa Município Resiliente, ele já faz uma função importantíssima, inclusive de levar a construção dos planos de adaptação pelos municípios. Mas é muito diferente de quando você tem um programa estadual e está lá claro,
que tem um eixo cidade, ainda que ele seja executado por meio do programa Município Resiliente. Mas vai ter outras coisas que o Município Resiliente não é capaz de fazer, né? E que o plano pode. O plano pode dar subsídios para todos os municípios na questão dos riscos, dos novos modelos, de prognósticos mais avançados, atualizados. Não é um plano processual, vai ter momentos de aprofundamento. Tem regiões que têm riscos diferentes, tem regiões que têm fragilidades diferentes, e tudo isso o plano pode dar cobertura, não precisa ele realizar. Isso seria realizado na horizontal pelos processos ou regionais ou locais. Mas é muito importante, num plano regional, aparecer claro o eixo cidade, porque a cidade é uma entidade. Tudo acontece dentro da cidade, inclusive os grandes desastres climáticos, né, que a gente está assistindo são das cidades. Então, ter esse olhar focado do plano para ajudar as cidades a desenvolverem as suas políticas, os seus planos, os seus trabalhos, eu acho que é essencial do plano regional. Acredito que o plano nacional está pensando assim. Pelo que eu conversei com a Inamara, eles já estão pensando e só quando eles acabarem o plano de adaptação federal, eles vão fazer os processos estaduais e regionais também nessa linha de aprofundamento vertical. Como o Estado de São Paulo saiu na frente, ele já tem agora a estrutura regional e tem a estrutura de apoio aos municípios. Então, criar o eixo cidade aí é praticamente colocar no plano uma visão sistêmica. Não fica duas coisas, uma perna lá, as outras pernas aqui. Tem necessidade. Eu acho que uma coisa não ofusca a outra. Institucionalmente, as duas coisas se encaixam, mantém a interdependência da GD, do que for. Eu acredito que não crie nenhuma dificuldade institucional, ao contrário, vamos somar, né? Porque eu entendo também que a GD está apoiando, eu soube lá que ela vai apoiar todo esse processo de ações locais e estaduais de capacitação, de treinamento, de apoiar, criar 200 planos no Brasil inteiro, né? Então, o estadual já está na frente, já tem planos, vai ter outros. E aí eu acho que é uma questão mais de montar o sistema mesmo. Isso fica com uma cara mais sistêmica. Desculpe a insistência, mas para mim parece meio que necessário para dar força ao plano, para ele ficar com essa cobertura completa. Obrigada, Ivan. A Leila, você está na mesma linha, Leila, ou a gente deixa elas responderem e você fala depois? Olha, Jussara, aí não é. Eu ia falar um pouquinho sobre a consulta que vai acontecer lá no Pantanal. Talvez possa deixar para outro bloco? Só espera elas respondem e daí eu já te chamo, tá bom? Obrigada, viu? A palavra está com vocês, Marina e Kit. Estou achando bem interessante, acho que os argumentos que estão sendo colocados, algumas saídas assim que estão sendo apresentadas aqui, algumas alternativas são bem ricas para a gente pensar, então, como explicitar esse eixo de cidades dentro do plano e destacar, né? Eu acho que são várias reflexões, acho que eu tenho pouco para contribuir com o debate, mas assim, isso a gente está anotando aqui e a cabeça está aqui a milhão, pensando como a gente incorpora essas sugestões, essas preocupações. Eu acho que a questão da escala que foi colocado aqui, a gente focou na atribuição estadual, né? Então, que tem realmente uma escala de atuação maior, mas a gente imagina que os projetos, quando a gente detalhar essas subações em níveis de projeto, aí a gente vai chegar numa escala mais local, né? Então, eu estou imaginando que é um passo à frente disso, é a gente aterrissar esse plano dentro dos projetos, nas regiões que vão ser realizadas, nas priorizações que vão ser feitas regionalmente para essas implementações. Eu acho que os indicadores do Zé ajudam isso, porque trabalha com essa multiscalaridade também, a gente consegue, com o mesmo indicador, ter essa visão regional e conseguir chegar nesse nível de detalhamento, acho que inclusive do bairro, como foi colocado em rodadas anteriores aqui.
mas eu acho que a gente vai tá descendo, né? A gente pensou na ação, na subação, e aí no projeto, e a ideia é que essa escala vai chegando cada vez mais próxima e que o teatro também influencie outros projetos, outras ações iniciativas que são locais mesmo sendo estaduais, que chegam nessa escala próxima do 1 para 1 do município. Então, aquela coisa quando a gente traz os projetos existentes para dentro do PEARC também, eu acho que é um dos caminhos da gente ter essa capilaridade, essa concretude das ações que estão sendo propostas. Não sei se ela levantou a mão para complementar alguma coisinha. Kit. Rapidinho, eu gostei bastante da fala da Laura, e Laura, na consulta pública tem sim umas referências bibliográficas, mas a gente vai disponibilizar no ano que vem, no site do PEARC, todos os documentos que foram produzidos, e tem um documento muito importante que nos ajudou, que é Diretrizes para o PEARC. E esse, sim, foi um documento extenso de levantamento bibliográfico, e o Plano Clima São Paulo está lá, foi um dos que a gente estudou muito e que nos ajudou, assim como outros, inclusive de estados da Austrália, dos Estados Unidos, enfim, que subsidiaram. Mas na consulta a gente fez uma lista mais singela, focando mesmo no documento que está ali na consulta pública. Então, acho que só para deixar claro, acho que essa reunião que a gente fez, que a Marina mencionou, acho que você entrou depois, não ouviu, mas a gente teve, semana passada, uma reunião importante com vários municípios, promovida pela ANAMA, né, junto com o PMVA. Então, acho que essa questão dos municípios teve ali presente, e acho que eles estão também atentos para nos cobrarem né, descer a escala 1 para 1. E acho que tem várias ações e subações apontadas no PEARC que dialogam com políticas de outros setores estaduais também, e que essas outras políticas também interagem com municípios. Então, assim, a gente vai ter que ir para a escala 1 para 1, não só pelas políticas que estão na CMIL, mas outras, né? Como já foi colocado aqui, desenvolvimento urbano e habitação, e própria questão da agricultura e da saúde também, principalmente da saúde, aliás. Acho que a saúde é uma questão bem importante, e a saúde única ela espraia um pouco mais do que está ali já previsto no SUS, né? Ela traz uns desafios a mais. Mas era isso, super obrigada pelas sugestões aqui. Só fazer uma Obrigada, complementação na fala da Kit. Kit, rapidinho, a gente também teve a participação dos municípios ligados ao consórcio do Vale do Rio do Paraíba, que a gente estava falando de como a gente trabalha com consórcio, na gestão horizontal, então a gente já também começou uma articulação com eles, é um consórcio, por enquanto, voltado para licenciamento ambiental, mas eu acho que tem algumas políticas que a gente já teve alguma experiência de como a gente se aproxima das soluções consorciadas, principalmente nessa parte de saneamento, é uma diretriz grande aqui da Secretaria, da gente trabalhar de forma consorciada. E também acho que a forma como colocaram assim, talvez a gente está falando muito de comunicação, né? Como a gente trabalhar a comunicação do plano para os municípios, para os públicos, esse é um desafio também. A gente está Isso tentando mesmo. ter esse cuidado de como a gente leva esse tema, a linguagem desse tema, para que ela seja acessível, tanto para a população geral quanto para os agentes municipais. A gente sabe que tem umas diferenciações de público, mas de qualquer forma ela tem que ser, a gente tem que, é uma reflexão que a gente tem feito e tem insistido é como isso ser palatável para os públicos, né? A gente não ficar falando entre a gente mesmo, e talvez esse cuidado na hora de apresentar a versão final do plano e traduzir isso. E eu acho que essas oficinas também tá exigindo esse esforço da gente, como a gente leva esses eixos, como a gente leva esse trabalho para uma linguagem ainda mais simplificada, mas não simplista, né? Para a gente poder coletar essas contribuições e também levar a mensagem que o plano quer trazer, né? E a gente poder fazer essa mão dupla de comunicação. Então, é uma questão que a gente também aparece sempre, é legal aparecer aqui, porque também vai dando subsídio de como a gente pensar esse processo para implementação. Legal. Obrigada, Marina, Kit. Queria passar a palavra agora para a Leila. Leila, se apresente. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Leila, eu trabalho no Instituto Alana e
Estou terminando o doutorado junto com o Pedro, né? Estou na reta final aqui do doutorado da minha tese, em mobilização de jovens para as mudanças climáticas em áreas vulneráveis, né? Especificamente lá no Jardim Pantanal. Então, acho que vai muito nesse sentido, na escala 1 para 1, né? Ótimo eu ter ficado mais para esse finzinho dessa primeira parte, porque acho que faz todo sentido. Eu ecoo aqui o que os colegas colocaram anteriormente, porque realmente é uma complexidade assim sem fim. Eu encaminhei, confesso para vocês que eu encaminhei para as lideranças comunitárias, para os jovens, e assim, eu não tive nenhuma resposta até agora sobre a consulta que está aberta. Porque, assim, uma conversa que eu tive, assim, por cima com uma liderança jovem lá na comunidade, é isso. Nossa, é enorme. A linguagem é super difícil. Eu tentei ali abrir com os meus amigos, a gente não tinha nem internet para conseguir baixar. Tá, então a gente vai imprimir para vocês, a gente vai disponibilizar impresso, né? A gente vai deixar nas escolas, enfim, para facilitar, né, essa parte, né? Então a gente tem uma questão aí de acesso, né? Desde a questão da linguagem, obviamente, mas também do próprio, né, do sistema que a gente tem, né? Dessa dificuldade, né? De encontrar e de conseguir fazer as devidas leituras, né? E sugestões, né? Bom, para a consulta que vai acontecer lá na comunidade, a gente preparou algumas lideranças, a gente tem conversado com eles, a gente tem desenvolvido, acho que o Pedro Torres está aqui com a gente, né, o plano de adaptação focado nas crianças e nos adolescentes lá da comunidade, com esse intuito, né, da gente conseguir ir nessa escala pequena, pensar em soluções lá a partir, né, do olhar da comunidade, essas sinergias, né, com o que já tem sido desenvolvido pelo município e pelo estado também. Então, a gente está caminhando a passinhos de formiga. Eu até conversei, não sei se o Wagner está aqui agora, eu conversei com ele sobre a possibilidade da gente fazer eu sei que a consulta pública não tem esse caráter, mas quem sabe de ter assim, 15 minutos, meia horinha, só de alguns slides, alguma fala, para conseguir dar uma organizada, né? Porque quando a gente chega, agora falando, né, caminhando para o fim da minha fala, quando a gente chega na comunidade, e vocês têm bastante experiência com isso também, eles têm uma série de questões. Lá no Pantanal tem uma série de questões. Então, depende do que está rolando no momento, né? A Sabesp finalizou o seu trabalho, tem algumas questões. A drenagem agora, né? A obra já foi licitada, então está caminhando. Então, depende da agenda pública que está acontecendo. Então, pode ser que a gente chegue lá na consulta, a gente queira falar sobre um tema e ele vai ser absorvido por outro. Então, como a gente conseguir fazer dessas oportunidades uma formação cidadã também, para as pessoas começarem a entender um pouco mais o que é cada coisa, quem faz o quê, né, o que é o governo do estado, o que é a CEMIL, né, assim, então, dar alguns passinhos atrás pode ser importante para essa formação de base, né, para a gente conseguir ter uma mobilização mais interessante, para a gente conseguir avançar, né, nesse sentido. E para finalizar, assim, só algumas coisas que, né, eu acabei de receber, eu nem sei o número da PEC, aquela PEC do Flávio Bolsonaro, tá voltando, a coisa das praias. E daí uma outra pergunta, assim, mudando, tá, gente? Outra caixinha agora, saindo assim, só porque isso veio agora no meu WhatsApp, eu me senti provocada a falar aqui para vocês, com vocês, né? Como que a gente, com um plano, a gente vindo essas novas legislações, eventualmente, acho que não, mas se for aprovada, né, essa PEC, que autoriza uma série de coisas na praia, como que fica o plano, né? Como que o plano vai se adaptar a essas novas legislações que vêm e estão, né? A gente sabe que estão suprimindo cada vez mais, né? A gente está cada vez mais tendo menos áreas, menos espaços, né? Nesse sentido, para poder suportar o que está vindo também da emergência climática, né? Então, são essas duas... Eu sei que eu fugi um pouquinho dessa, né? Mas é que veio agora, eu acho que a gente pode aproveitar aqui a oportunidade. É isso. Obrigada. Leila, muito obrigada. A Riciane está com a mãozinha levantada. Riciane, é na mesma linha do que a Leila falou ou a gente faz Sim. perguntas separadas? Não, é até uma provocação que ela me fez aqui, porque eu estava pensando, estou acompanhando também todo o processo aqui com a Leila, né, do Plano de Barro, e aí eu fiquei pensando como esse tipo de iniciativa, ele não só é um exemplo, mas também ele pode ser uma ferramenta, sabe, de articulação e de pôr na prática realmente a consulta pública, ao invés de simplesmente ser uma consulta pública, como a Leila falou, né, porque isso é bem difícil no território, né, vamos abrir esse produto gigante, enfim, palavras difíceis, termos muito técnicos. Por que não, então, utilizar esse tipo de ferramenta, que é um modelo, né, de que realmente está funcionando,
isso sim ser uma forma de trazer para a gente até esse ensinamento, né? Ao invés da gente levar essa consulta pública, a gente levar esse formato, não, a gente vai buscar no território, o território ser um exemplo de ação, o próprio território trazer para a gente esse ensinamento, o próprio território ser uma ferramenta para a gente aprender, e não o contrário, né? Então, ser um espaço de que o próprio território vai ensinar e mostrar como que eles conseguem trabalhar. Olha como que é a governança comunitária. Eles têm uma sabedoria de governança comunitária muito interessante, muito fora, porque a gente fica realmente muito preso nas nossas bolhas, né? Acadêmica, profissional, e realmente a gente acaba não conseguindo entender. Estava conversando ontem aqui com a Laís, né, do Jardim Pantanal, a gente está aqui junto, inclusive, trabalhando num projeto de pesquisa, e aí a gente estava conversando muito sobre isso, eu e a Laís ontem. As pessoas, muitas vezes, nós mesmos da academia, eu que sou mais da área técnica, né? A gente muitas vezes não consegue essa interlocução, essa ligação com os territórios, porque a gente não vivencia. Então, ao invés da gente fazer consulta online, da gente ficar fazendo essas leituras, né, sempre dessa maneira, que é o que a gente consegue, né, e é isso, a gente tem essa limitação, a gente tem essa falta dessa ponte. Então, por que que a gente não vai atrás desses territórios, desses exemplos que já existem, como os planos de bairro, e usa isso como ferramenta para criar o plano de adaptação? E não o contrário, a gente cria o plano de adaptação e leva para o território, entende? Então, acho que isso poderia ser uma mudança de paradigma mesmo, uma mudança de prática, uma mudança de como construir um plano realmente participativo, com eles produzindo conteúdo, eles produzindo e dando o exemplo de como que funciona no território de verdade a governança, né? Para além dos conceitos teóricos, para além dos planejamentos, como que é a prática, né? Fazer um planejamento baseado na prática e não o contrário, planejar e depois levar para a prática, entende? Mas assim, meio que eu acho que isso é uma forma que a gente poderia, inclusive, colocar no plano, né? De trazer isso como uma ferramenta de participação muito mais prática do que teórica, né? Não sei, acho que isso poderia ser um alerta para a gente mesmo, né? É isso, gente. Obrigada. Bom, então, olha, nós temos 17, não, nós temos 7 minutos para encerrar. Então, eu passo a palavra para a Marina, para a Kitty, e se ainda tiver alguma pergunta, talvez ainda dê para a gente ter alguma gravação aí acima, além das 11 horas, né? Mas se não, a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Posso começar, Amada? Por favor, eu precisei atender um telefonema aqui, eu perdi algumas partes, mas a gente completa. Obrigada. Leila, super interessante as questões que você traz, é isso mesmo, assim, a gente que tem alguma experiência já com esse trabalho mais próximo às comunidades, a gente vai com um roteiro e a gente faz o roteiro que aparece na hora, né? Então, assim, é isso, exatamente isso que está acontecendo em todas que a gente tem ido. Por exemplo, essa que a gente acabou de voltar do Pontal, a gente tinha o pessoal do ITESP lá e tinha a prefeitura também, então começou até uma discussão muito forte entre ITESP e prefeitura e as ações locais, enfim. E aí a gente vai tendo que pescar, fazendo um pouco de formação cidadã, explicando quem é quem, o que nós temos a ver com o ITESP, o que nós temos a ver com a prefeitura, e o que tudo isso tem a ver com a questão da mudança climática. Então, acho que é isso, a gente sabe que é por aí mesmo, e essa questão da formação cidadã, eu que sou mais velha, lembro da OSPB, que a gente odiava, mas hoje eu entendo que a organização social e política, ela tinha todo o revestimento da ditadura à época, mas hoje a educação cidadã faz muito sentido, inclusive para o cidadão poder nos questionar e fazer realmente uma participação ativa, contundente. Então, acho que é por aí mesmo. E com relação, eu não entendi se é Liciane que colocou depois. Assim, a gente no seminário de justiça climática, a gente foi muito provocado pelas pessoas que falaram, né? E teve uma pessoa que falou que justamente a gente teria que ir, pôr o pé no chão, pôr o pé na poeira e na lama, porque, por exemplo, existia adaptação baseada em favela.
né? Que a gente não tinha que ficar levando só de cima para baixo. Então, nessas conversas que a gente tem feito, que a gente tem chamado de roda de conversa, a primeira coisa que a gente pergunta é isso, né? Quais mudanças eles já estão percebendo e quais ações eles já estão adotando. E muitas ações eles estão adotando. E muitas ações eles dizem, a gente queria adotar, mas a gente não consegue. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos que eu citei. A gente não consegue. Como a gente faz para o fazendeiro parar de jogar agrotóxico em cima da minha lavoura? O que vocês nos dizem? E aí também a gente tem que dizer, a CEMIL vai até aqui, porque agora tem uma outra secretaria, e aí a gente volta para a tal da formação cidadã. Então, tá tudo bem imbricado, né? E com relação à PEC das praias, eu não vou falar nada, porque é muito triste, né? Assim, não sei. O plano é um plano, não é uma lei, né? Então, se vier uma lei, como que a gente faz? Não sei. Normalmente a gente obedece à lei, né? A gente tem acompanhado no âmbito do gerenciamento costeiro as discussões da PEC, a gente chegou a fazer um evento de debate também, juntando o Litoral Norte, a Baixada Santista, trouxemos alguns especialistas para debater. É um assunto que a gente tem acompanhado porque tem reflexos diretos, né, nos instrumentos do gerenciamento costeiro, no trabalho do projeto Orla e todo como a costa vai se organizar a partir disso. Então, a gente tem acompanhado com um pouco de receio com a evolução dessas conversas, mas tem acompanhado. Acho que a Kitty colocou bem, a gente está se adaptando, né? A gente propôs uma metodologia para a gente seguir um roteiro, para a gente também identificar o que a gente queria trazer, né, dessas rodas de conversa, mas a gente está sempre aberto a adaptar. A gente também lá, o Pedro colocou aqui na sexta, a gente fez lá na Vila Margarida, em México 70, em São Vicente. Foi uma outra dinâmica, com outros temas. Também surgiram temas de, tipo, a gente precisa fazer isso, como é que a gente traz. Ali surgiu muita questão dos resíduos, e a gente tentou trazer, assim, legal, mas a gente faz esse trabalho de ver o que está na realidade, tentar fazer o vínculo com o que tem no plano, para a gente poder aproveitar aquilo que está sendo debatido e aquilo que está sendo mais urgente para aquela comunidade e traduzir isso como o plano pode incorporar. Então, a gente estava falando muito de lixo, catador, coleta seletiva, reciclagem, limpeza urbana, e, tipo, como a gente depois a gente corre pensando como a gente traz isso para dentro do plano. Quando a gente fala da infraestrutura de saneamento, da melhoria desses sistemas, da gente pensar na parceria com as prefeituras, de como esses sistemas estão articulados, mas aqui nesse caso a gente não pode pensar a gestão de resíduo pela gestão de resíduo, mas a gestão de resíduo sob a ótica da... Então é um esforço, é um trabalho que está sendo interessante, não só para o PEARC, mas para a gente levar de subsídios para outros trabalhos desenvolvidos aqui. E aí a gente também vem com essa coisa de tentar trazer essa prática, né, dessas comunidades para dentro do plano e fazer essa mão dupla, né? Acho que um dos nossos grandes desafios é trazer essa mão dupla no processo de elaboração e implementação também. Uma coisa que surgiu bastante foi como a gente pode apoiar a implementação de ações locais. A gente sabe o que tem que fazer, a gente precisa de apoio do Estado, ou é do Estado, ou é do município, eu não sei, mas eu preciso de apoio. E aí acho que cabe o nosso papel de identificar de quem é essa responsabilidade dentro desse, eu preciso de apoio para pensar nos projetos, nas parcerias, nas articulações necessárias. Então é muito rico quando a gente se aproxima mesmo das comunidades e traz essas informações para os projetos que a gente tem desenvolvido. Bom, não tem mais nenhuma mãozinha levantada. Eu queria agradecer muito essa fala da Marina, eu acho que traz a nossa esperança e a nossa angústia, né? Porque a gente trabalha no sentido de trazer sempre políticas melhores, mas a gente vê que as dificuldades são muito diferentes de município para município, de comunidade para comunidade, e essa angústia da gente chegar lá na ponta, né? Então, muito obrigada, Kitty, Marina, se vocês quiserem falar alguma coisa. A intenção dessa discussão aqui na Câmara era de suscitar mesmo essa discussão toda, né? É uma Câmara específica para discutir adaptação climática e infraestruturas verdes,
Então, eu acho que foi isso que aconteceu aqui. E agradecemos muito a participação de vocês e de todos que estão aqui, que propiciaram que acontecesse esse debate. Essa reunião foi gravada, ela será disponibilizada para a Câmara em breve, e deixo aí as últimas palavras para a Marina e para a Kitty e para o Pedro como vice-coordenador da Câmara aqui. Para mim, assim, eu agradeço novamente o espaço, as contribuições, o debate super qualificado que a gente teve aqui nessa manhã, e convido a participar da consulta pública, que vocês consigam olhar o material, consigam trazer essas propostas para a gente também, alivia a consulta pública, e vai ser muito importante para a gente, e é isso. Para mim, eu agradeço e bora participar com a gente. Tchau, tchau. Só um tchau, gente. Tá, obrigada. Super obrigada por todas as contribuições tchau. aqui. Desde Campina Tchau, Grande. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Ju, Opa, tchau, tchau. pela moderação. Valeu, Ju. Imagina, tchau. imagina. Beijo para todos e Tchau, todas. tchau, um abraço para todos. Tchau, Tchau, Ivan. Tchau.